Em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Pipefy. Meu nome é Isabelle, faço parte da equipe de Customer Success e hoje a apresentação vai ser junto com o meu colega Ricardo, que é Customer Success Manager aqui no time de CS. E no webinar de hoje, a gente vai exemplificar como o Pipefy pode ser usado para gerenciar os processos de CS dentro da sua empresa. Os nossos processos são focados principalmente em gestão de SaaS, porque a gente baseou a nossa apresentação na nossa experiência que a gente tem gerenciando os nossos próprios processos aqui no Pipefy e também com a forma que alguns dos nossos clientes usam o Pipefy para gerenciar os processos deles. A gente vai apresentar dois fluxos principais que são gerenciados aqui pelo nosso time de CS. O primeiro envolve a segmentação dos clientes novos, então a gente vai receber. Os clientes entram direto num fluxo principal, depois eles são segmentados para fluxos de onboarding direcionado, então são ações diferentes para diferentes tipos de clientes. E depois a gente também vai apresentar um fluxo que é o principal problema, nas áreas de CS, que é como a gente gerencia o churn das nossas contas, que são as contas que fazem o cancelamento, que desistem de usar o Pipefy. A primeira coisa que a gente precisa falar é que sim, é possível gerenciar processos de Customer Success no Pipefy. Existem softwares específicos para gestão de Customer Success, que são realmente muito nichados, que são focados nesse tipo de processo, só que eles são softwares muito bons, só que o lado ruim é que eles costumam ser muito caros também, por serem muito específicos, muito verticais. E como o Pipefy permite que você gerencie todos os seus processos, você consegue gerenciar a sua operação de ponta a ponta. Então, desde o momento do processo de venda, da criação do cliente num database de cliente no Pipefy, você já consegue integrar tudo isso na sua operação de Customer Success sem precisar pagar por um outro software. Então esse é um diferencial bem bacana, que costuma ser um argumento bem bom para convencer o gestor na hora de gerenciar o CS dentro do Pipefy. O principal motivo é que você consegue integrar o seu processo junto com os seus demais fluxos, então já automatiza o final do fluxo de vendas já entrando no processo de CS, para não perder nenhum tipo de informação, não precisar fazer todo esse handoff manual, e também que a estrutura do Pipefy é super flexível. Então a gente vai dar uma base de como você pode criar os seus processos, mas você pode customizar tudo de acordo com o que for necessário para os seus próprios processos. A gente vai começar a apresentar os processos aqui, pessoal. Se vocês forem tendo dúvidas, podem mandando no chat, que daí a gente vai respondendo à medida que vocês perguntarem, tá bom? Como eu comentei com vocês, o primeiro fluxo é um pipe de segmentação, onde caem todos os clientes. Então aqui no caso do Pipefy, a gente tem uma integração que a integração pode ser feita usando o Zapier ou a API, com o sistema onde os nossos clientes fazem a assinatura, que são os pagamentos. Então no momento que o cliente faz o pagamento, ele já cai nesse pipe de segmentação, e a gente criou várias automações que eu vou mostrar para vocês como que elas funcionam para segmentar os clientes para diferentes pipes de onboarding, porque a gente sabe que diferentes segmentos de clientes podem ter ações e comunicações diferentes durante o processo de onboarding. Então a gente segmentou e criou 3 processos separados para mostrar mais ou menos como funciona essa parte de automatizar a segmentação. Chegando no final do processo de onboarding, eles voltam para um processo só, que é o processo que a gente chama de QBR, ou são os acompanhamentos trimestrais, que depois desses 90 dias, que costuma ser um processo padrão de onboarding, a gente faz o acompanhamento trimestral dos resultados dos clientes, realmente para apresentar, para ver o que a gente pode melhorar na utilização do Pipefy, como que eles estão desempenhando os processos. Então é bem bacana que esse acompanhamento seja centralizado num local só também. E o outro processo paralelo que eu comentei com vocês é a gestão de churn, que a gente segmenta também esses problemas de pagamento que caem, ou problemas de pagamento ou cancelamentos de conta, em problemas de pagamento ou só cancelamentos mesmo. E também tem um pipe específico de pesquisa de feedback de churn, que esse eu vou mostrar para vocês um e-mail bem legal que a gente manda, que esse link é um public form para pesquisa, e o link já vem com alguns parâmetros fixos. Então, quando você manda o link para o cliente, ele já não precisa preencher a empresa, não precisa preencher o nome, isso já vem tudo pré-preenchido. Algumas das funcionalidades avançadas que a gente vai mencionar são as integrações, as conexões, o autofill, ou auto-preenchimento de campos, as automações, os modelos de e-mail e os relatórios. As integrações, conforme eu comentei com vocês, pessoal, a gente pode fazer via Zapier ou API, e no nosso caso, ela serve para a criação de novos cards de clientes assim que os deals são fechados, e também para a criação de novos cards no nosso pipe de churn, quando há problemas de pagamento ou cancelamento de conta. As conexões a gente usa em quase todos os nossos pipes, pessoal, porque a conexão serve para a gente criar ligações entre os pipes. Então a gente tem uma conexão
presente em todos os pipes, que serve para criar tarefas. Então a gente faz um log de todas as tarefas, então toda a ligação que a gente teve com o cliente, reuniões, envio de e-mails, a gente vincula aos cards dos clientes para a gente conseguir fazer um acompanhamento de todas as atividades que os nossos CSMs estão efetuando, e também para conectar o fim de um processo ao início de outro, que é o que acontece ali da segmentação para o onboarding e do onboarding para o acompanhamento dos QBRs. O autofill é uma configuração da nossa, tanto da conexão quanto do campo de conexão, que a gente já consegue criar os cards com alguns campos já preenchidos. Então, como a gente usa para criar as atividades, por exemplo, as pessoas não precisam preencher na mão o nome da empresa, qual que é o nome do cliente ou qual é o CSM que está fazendo essa ação. Todos esses campos já vêm preenchidos automaticamente no momento da criação do card. E as automações, elas estão bastante presentes no nosso processo, desde criação automatizada nos pipes de onboarding, que eu comentei com vocês, a gente segmenta de forma automática, até a criar automaticamente os cards de acompanhamento no fim do processo de onboarding, e também para movimentar os cards automaticamente para fazer envio de e-mails. Isso é bem bacana, pessoal, principalmente se vocês tiverem fluxos de onboarding que não envolvam tanta interação com o cliente, que vocês fazem só o envio de e-mails de nutrição, para buscar mais informações com o cliente. Isso a gente consegue automatizar toda a movimentação do card entre as fases e fazer o envio automatizado de e-mails. Isso é bacana, que economiza bastante tempo e torna o processo muito mais dinâmico. A gente usa bastante modelos de e-mail também, então, tanto para fazer as boas-vindas, como para fazer o agendamento e lembrete das ligações de onboarding, a nutrição de clientes com onboarding não pessoal e acompanhamento de problemas de pagamento e churn. Outra funcionalidade bem interessante para a gente usar, pessoal, são os relatórios, que a gente consegue fazer o acompanhamento do número de contas por CSM, o valor de cada conta, o valor total das contas por CSM, as contas de cada segmento e também as tarefas de cada CSM por mês. Isso eu vou mostrar para vocês dentro de cada processo. Aqui, pessoal, conforme eu comentei com vocês, a gente tem uma série de pipes, pipe de segmentação, aí os pipes de onboarding por segmento, depois o pipe de acompanhamento e aqui gestão de churn e pesquisa de feedback de churn. O primeiro pipe que a gente vai entrar, pessoal, é o pipe de segmentação de clientes, que, como eu comentei com vocês, esse pipe é só a nossa porta de entrada. Então, assim, todos os cards novos caem aqui e depois eles são segmentados para os devidos pipes de onboarding. Aqui, pessoal, eu vou criar um card para mostrar para vocês. Aqui vocês vão ver, pessoal, que a gente criou um card, ele cai aqui no backlog e logo em seguida ele já vai ser movimentado. Para que essa movimentação e a criação dos cards sejam possível, a gente teve que criar conexões entre esse pipe principal e os demais pipes que a gente deseja criar os cards conectados. Então aqui a gente tem as conexões com os pipes do segmento A, segmento B e segmento C. Aqui a gente tem as automações que são ligadas com esse pipe principal, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui a gente tem a segmentação onboarding A, então, que estabelece que quando o card é criado no pipe segmentação de clientes e ele tem uma condição. Essa condição é que o valor do contrato seja maior que 5.001, eu segmentei por 5.000. Então, quando isso acontece, o card é movido para a fase segmento A. E no momento que o card entra nessa fase, ele já vem aqui e faz aqui, ó, o início do onboarding no segmento A. Então eu já pego aqui quando o card for movido para a fase segmento A, a gente cria um novo card conectado no pipe onboarding segmento A. Vocês podem ver aqui, pessoal, lembra que eu comentei das conexões? Então, para o card ser conectado, ele tem que ter a conexão antes da automação. Então, por isso eu já mostrei para vocês a conexão. Então, aqui já tem todas as informações que a gente faz a correspondência para o card já ser criado com todas as informações lá no segmento A. Aqui vocês podem ver que o card já foi movido automaticamente. Então, ele veio aqui o valor do card que eu movi, então o card com as informações que a gente criou, e vocês podem ver aqui que tem PipeBot moveu de backlog para segmento A. Isso quer dizer que o card foi movido de forma automática para o segmento A. Aqui, então, a gente vai entrar nesse pipe, onboarding segmento A, que é onde a gente tem todas essas fases e cada fase tem uma ação específica. Então, a gente tem a caixa de entrada, que é onde chegam os novos cards. Primeiro contato, onboarding, implementação, follow-up. Aquele primeiro QBR que a gente comentou, que é uma revisão de resultados. E aqui, onboarding concluído. Que quando ele cai na fase de onboarding concluído, é quando ele passa já para o próximo pipe de acompanhamento, que é onde a gente consegue acompanhar todas as contas. Aqui, pessoal, tem aquele card novo que a gente criou. A única coisa que a gente precisa fazer nessa primeira fase aqui é colocar um CSM, que é o gerente de conta. Então, nesse caso aqui vai ser o tio Baca,
o gerente dessa conta. Nesse pipe, pessoal, a gente também tem algumas automações. A gente pode criar uma série de automações para fazer toda a movimentação dos cards, mas nesse caso o que eu fiz aqui tem aquela automação que eu comentei com vocês, o segmento de onboarding concluído, e a primeira automação que eu tenho aqui é para o e-mail de boas-vindas, que a gente estabeleceu que quando o alerta é acionado no pipe onboarding segmento A, o alerta é card atrasado e a última fase em que o card está é igual à caixa de entrada. Então aqui o card está na caixa de entrada, a gente vai entrar nas configurações dessa fase para mostrar para vocês que tem um alerta de atraso. Aqui a gente pode deixar esse alerta para dias ou meses, aqui está 2 dias, eu vou colocar 2 minutos para a gente ver esse card sendo movimentado. Então o que acontece com essa automação? Quando o card fica atrasado, dentro dessa fase caixa de entrada, então ele vai mover automaticamente para primeiro contato, que foi o que eu coloquei aqui. Mover o card para a fase primeiro contato. Eu vou mover aqui manualmente para mostrar o e-mail para vocês, pessoal. E daí quando ele entrou na fase primeiro contato, a gente tem um e-mail configurado. Então ele já vai mandar um e-mail automático, dando as boas-vindas para esse novo cliente. E aqui a gente pode ver, ó, template de e-mail que já foi enviado. Então aqui e-mail de boas-vindas. Esse e-mail está aqui configurado na fase primeiro contato. Ele está configurado para ser enviado com nome de remetente. Então, é o responsável, no caso o responsável é o CSM, o e-mail do remetente também do CSM, então caso seja respondido o e-mail, vai ser respondido para o CSM, para ele poder entrar em contato com o cliente. E o e-mail do destinatário é um conteúdo dinâmico que a gente vem e gera aqui, ó, pessoal, que é a fase Start Form, e a propriedade, o e-mail. A gente só vem, copia esse valor e cola aqui, para que ele seja enviado automaticamente. Aqui a gente pode ver que chegou aqui o nome do TUI, o nosso e-mail de boas-vindas. Então aqui com conteúdo dinâmico, olá Isabelle, nossa equipe agradece pelo cadastro. E nesse e-mail, pessoal, a gente entra na primeira fase aqui, que eu esqueci de colocar, que nessa primeira fase a gente coloca a data da primeira reunião, que é uma sugestão que vai nesse e-mail já. Então quando o cliente, você manda para o cliente, você já vai com uma sugestão de data de reunião, para ver se ele dá ok ou se ele agenda uma nova data. Você pode mandar aqui, no nosso caso, a gente trabalha com link de agenda, que daí o pessoal já pode, caso ele queira selecionar um outro horário, já entra direto na agenda do CSM para criar um novo horário. Quando o card cai aqui na fase primeiro contato, a gente faz o quê? A gente vai estabelecer, colocar uma data do onboarding, que é o D-1, porque a gente tem uma outra automação que envia um lembrete da reunião quando o card é movido para a próxima fase. Então a gente seleciona a data de agendamento, aqui eu vou colocar no dia de hoje, e o vencimento eu vou colocar aqui dia 20, para considerar o card vencido, daí ele vai mover o card sozinho para a fase de onboarding para enviar o próximo e-mail. Aqui tem a outra automação que a gente comentou, pessoal, que é o lembrete da primeira ligação de onboarding. Então, quando o alerta é acionado, nesse caso o alerta é de card vencido, e a gente coloca que a última fase em que o card está é igual ao primeiro contato, o card vai ser movido para a fase de onboarding, que daí ele já vai mandar o e-mail automaticamente. E aqui na fase de onboarding que eu comentei com vocês, pessoal, tem um outro modelo de e-mail também mandado com aquela automação, que eu vou mostrar o texto do e-mail para vocês verem como que a gente personaliza. Ó, aqui, conforme o Rodrigo perguntou, aqui a gente tem centralizado e o logo, que é uma imagem, e usando diversos conteúdos dinâmicos para mencionar o nome, a data da reunião, a data da ligação, né, a data da reunião, também código de cor e várias informações aqui que a gente consegue personalizar o e-mail. Aqui a gente pode ver que o lembrete da ligação do onboarding foi enviado e esse aqui, ó, lembrete de ligação. Daí tem aqui, conforme a gente comentou, a imagem, lembrete, o nome e a data certinho da ligação. Aqui que a gente já mandou os e-mails, eu vou abrir esse card e vou mover ele lá direto para o final do onboarding concluído, que a gente supõe que eu já passei por todas as fases do nosso processo e já concluí esse card. Então, no momento que ele vai cair aqui, pessoal, a gente tem uma conexão com o pipe de acompanhamento e QBRs, que ele já vai ser criado automaticamente lá com a nossa automação. Assim, uma coisa bacana que tem também aqui, lembra que eu comentei com vocês que tem uma conexão para a gente logar atividades, né? Então, essa conexão, a gente tem o auto-preenchimento para fazer o log aqui. Então, a gente seleciona a atividade, supondo uma ligação de onboarding, a data é hoje, e daí vocês podem ver que o cliente aqui já veio auto-preenchido, a empresa também e o CSM também. A gente vai lá só e cria o card. Para
configurar esse auto-preenchimento, pessoal, a gente vem aqui na conexão, e tá vendo aqui a conexão logar contato, tem uma opção avançada, que é a opção de auto-preenchimento. Então, a gente vem aqui e seleciona quais os campos que a gente quer que sejam auto-preenchidos. Então, atividade, data e descrição é manualmente, mas cliente, empresa e CSM a gente pega automático já do que foi preenchido no card para economizar o tempo de preenchimento dessa informação. Depois que a gente finalizou o card aqui nesse primeiro pipe, a gente tem aqui, ó, eu comentei para vocês, que é o segmento A, onboarding concluído. Então, quando a gente move o card no pipe onboarding segmento A para a fase onboarding concluído, ele já vai criar um novo card também conectado no pipe de acompanhamento trimestral com as informações pertinentes já do contrato. Então, o que a gente quer que essa automação faça? A gente quer que quando um card seja movido no pipe onboarding segmento A para a fase onboarding concluído, a gente quer criar um novo card conectado no pipe de acompanhamento trimestral. Então, a gente vem aqui e consegue fazer toda essa correspondência dos campos. Para fazer o acompanhamento. Então, a gente volta aqui para o onboarding segmento A e move esse card novamente para que ele vá criar o card automático aqui no acompanhamento QBR. Aqui a gente vê que o card foi criado conectado, então ele tem aqui as informações do processo anterior. Depois que a gente conclui o processo de onboarding, pessoal, a gente vai fazendo o acompanhamento dentro do QBR. Como o pessoal comentou, se a gente pode fazer cadência de e-mail, a gente pode sim, a gente pode entrar, por exemplo, no nosso pipe de acompanhamento trimestral aqui, e colocar alertas de atraso em todas as fases para que vá ser mandando. Supondo, eu não quero fazer só as reuniões, as ligações, as reuniões presenciais. Então, eu posso ir fazendo com os clientes, para envio de e-mail de nutrição. Então, a cada 30 dias, mandar um e-mail para ver como que está o status do cliente, para ver se está tudo ok, para ver se precisa de alguma reunião de acompanhamento. Então, vocês podem fazer a cadência, supondo que eu tenho aqui, em vez de ter primeira revisão, segunda revisão, terceira revisão, eu posso colocar e-mail 30 dias, e-mail 60 dias, e-mail 90 dias. Então, a gente consegue criar e-mails automatizados e ir movimentando eles usando só as automações e os alertas. Então, dá para a gente criar cadência, pode ser a cadência de acompanhamento, pode ser uma cadência de nutrição. A gente consegue fazer bastante coisa usando as automações e os modelos de e-mail. O outro processo que a gente comentou também, pessoal, que é bem a maior parte dos times de Customer Success em gestão de SaaS lida bastante, é a gestão de churn. Aqui, ó, que funcionou o outro que eu já movimentei. Outra funcionalidade bacana também, pessoal, que eu comentei com vocês, são os relatórios que a gente colocou aqui dentro do pipe de onboarding, que a gente consegue deixar relatórios pré-salvos para fazer o acompanhamento do número de contas por cada gestor, quantas contas cada um está gerenciando, o valor dessas contas. Então, isso a gente consegue criar relatórios pré-prontos e já deixar salvo aqui para não ficar consultando. Então, aqui a gente criou um relatório das contas de cada um dos nossos CSMs. Quando a gente entra, a gente pode ver que tem um filtro nesse relatório que ele filtra dessa forma aqui, ó. Ele filtra da fase Start Form, o CSM contém Dart. Então, ele só vai mandar aqui mostrar as contas do Dart. E como a gente tem um campo que é de valor, que é esse campo EMAR, que é a receita recorrente mensal, a gente consegue fazer aqui as fórmulas. Então, a gente consegue saber a média dos EMARs das contas desse CSM, a soma, o valor mínimo e o valor máximo. E isso fica exibido nessa versão aqui, nessa visão fechadinha dos relatórios. Aqui a gente consegue alternar, então a gente pode ver quantos cards tem, então quantas contas, ou o valor da soma dos campos do tipo número. Aqui no pipe de churn, a gente vai primeiro criar um card. No nosso caso, né, aqui no PipeFy, a gente também cria os cards nesse pipe usando uma integração com a aplicação que a gente usa para fazer o gerenciamento dos pagamentos. Mas a gente pode também criar manualmente ou criar através de uma conexão com o pipe. Então, aqui no momento que a gente cria um novo card, ele cai aqui no nosso backlog e a gente tem uma automaçãozinha. Aqui a gente está preenchendo todos esses campos, pessoal, porque eles vão ser usados naquele link que eu comentei com vocês para pesquisa. Então, que o pessoal até perguntou como é que faz para encontrar os nomes dos campos.
da parametrização. Então, quem tiver interesse em saber mais nessa questão de parametrização da URL do formulário público, pode mandar para a gente solicitar pelo chat INEP, que a gente manda para vocês a documentação certinho da parametrização. Aqui a gente tem uma automação, pessoal, que marca, eu vim aqui e marquei sim, que é problema de pagamento. Então a hora que eu vejo aqui, o card já é movimentado direto para problema de pagamento. Dentro do nosso pipe de gestão de churn, a gente não usa o envio automatizado de e-mails, a gente faz envio manual, porque a gente sempre tem que incluir mais informações em determinadas fases. Então aqui eu venho, para fazer o envio manual, eu venho em templates de e-mail novo, e tem aqui esse e-mail 1, que é o que está configurado nessa fase. Então assim que eu enviei o e-mail, eu venho aqui e clico em sim, e a hora que eu saio do card, ele já vai também ser movimentado automaticamente para a próxima fase, que é onde a gente faz o envio do outro e-mail de problema de pagamento, que é o e-mail que tem a URL parametrizada que eu comentei com vocês. Essas automações de movimentação, pessoal, é bem simples. É só a gente estabelecer que quando um campo é atualizado, e a gente pode selecionar qual é a resposta desse campo. Então eu venho aqui, ó, mover para problemas de pagamento, que é o nome da minha automação. Então eu estabeleço que quando o campo é atualizado, esse campo está no pipe gestão de churn e é o campo problemas de pagamento, a gente coloca uma condição que só quer movimentar quando o problema de pagamento for igual a sim. Então quando eu vou lá e clico no campo, eu não preciso mover o card manualmente. Então o card vai ser movido automaticamente para a fase problemas de pagamento 1, e a mesma movimentação acontece quando eu marco lá que o primeiro e-mail foi enviado, o card já é movimentado para a segunda fase. Aqui ele foi movimentado para problemas de pagamento 2, e eu venho aqui e vou enviar o outro e-mail, que é o e-mail que eu vou mostrar para vocês, pessoal. Aqui a gente tem uma série de modelos de e-mail configurados, mas o que interessa para a gente na questão da parametrização da URL, que a gente tem aquele pipe que eu comentei com vocês de feedback de churn, e a gente usa a funcionalidade de pesquisa feedback churn, e daí o que a gente fez? A gente veio aqui e pegou a URL do pipe, do public form. Então a gente veio aqui, clica aqui em compartilhe para tornar ele público. Então essa URL aqui é o do formulário público. Esse é o primeiro e-mail que a gente manda. E o segundo e-mail, pessoal, que é o que a gente comentou, que tem a parametrização, a gente cria os parâmetros da seguinte forma. Ó, essa aqui é a URL do public form, e esses dados aqui, quais são os nomes dos campos que o pessoal perguntou, a gente tem toda uma documentação para ajudar você a entrar lá na página que dá os nomes dos campos, né? Então daqui a gente usou o conteúdo dinâmico para incluir o nome do cliente. Como eu comentei com vocês, ó, quando tem espaço ele quebra a URL. Então a gente insere com esse aqui, com o sinal de porcentagem e o VIN, e o sobrenome e o nome da empresa. Então eu vou mostrar para vocês como que fica esse e-mail enviado. Esse é o primeiro e-mail que a gente tem. Sua conta está temporariamente suspensa. A gente coloca aqui só a nossa identidade visual. E o segundo e-mail, pessoal, a gente usa um código para inserir um botão. Então, para as pessoas participarem da pesquisa. E quando eu clico nesse botão, eu vou ser redirecionada para o formulário público, e vocês podem ver aqui que na URL já tem aqueles parâmetros que a gente incluiu aqui nesses campos. Ó. Quando a gente entra no campo aqui, ele tem as instruções para que a gente coloque, ó, aqui no backlog, quando a gente criou o card, deixa eu voltar o card para cá, a gente fala aqui, ó, caso haja espaços no nome da empresa, substituir por o símbolo de porcentagem 20, nome do cliente, tudo isso foi já incluído na URL. Então aqui vocês podem ver que quando eu abri o formulário, ele já veio com a empresa e o nome preenchido, para que isso já seja preenchido com as informações de forma fixa. E aqui a gente finaliza a pesquisa respondendo as perguntas, e assim que a gente termina esse preenchimento, já vai direto lá para o nosso pipe de pesquisa de feedback de churn. No nosso pipe de gestão de churn, pessoal, a gente tem bastante relatório, porque é uma atividade realmente que a gente tem que fazer bastante acompanhamento dos resultados. Então a gente consegue aqui, só um momentinho, consegue aqui ver o total de contas recuperadas no mês, contas churnadas no mês, então o valor, e aqui a gente faz um filtro para saber só as contas que estão com problemas de pagamento. Então a gente exclui todas as demais fases para saber quantos cards estão em churn com problema de pagamento. A gente consegue fazer a mesma coisa para saber quantas contas foram salvas, então quantas contas foram recuperadas e quantas contas acabaram churnando no final do mês.
Então os relatórios são bem bacanas porque a gente não precisa fazer essa filtragem toda vez que for entrar. Esse filtro vai ser feito automaticamente já pelos parâmetros que estão salvos. E por último, pessoal, só para mencionar para vocês rapidinho o pipe de tarefas e atividades, que a gente tem ele conectado lá com o autofill, que a gente consegue usar os relatórios também para acompanhar de forma bem precisa quantas atividades cada CSM está fazendo. Então, a gente pode saber aqui, ó, quantas ligações de implementação foram feitas no mês atual, quantas ligações de revisão foram feitas no mês atual. Então, isso a gente pode segmentar por mês, por tipo de atividade. Todos os parâmetros que a gente incluiu lá no relatório, a gente pode usar para filtrar. Então, esse aqui eu quero saber só as ligações de implementação no mês atual. Então, eu incluí 2 filtros para fazer esse acompanhamento. Então, aqui ó, a gente fez que são os cards criados nesse mês, em que qual atividade é ligação de implementação. Mesma coisa aqui, os contatos que foram feitos por um dos CSMs. Então, o responsável é o Darth Vader, que eu só vou ver os cards que são do Darth Vader, e eu também posso filtrar pelos contatos criados nesse mês. Então, a gente consegue realmente fazer um acompanhamento bem próximo de todas as atividades e fazer uma relação. Caso vocês tenham interesse, pessoal, outra coisa que pode ser feita é a gente criar um database, uma base de dados de clientes, porque daí a gente consegue conectar todas essas atividades ao cliente. Então, a gente também pode fazer o acompanhamento entrando lá na base de dados para ver quantas ligações foram feitas por um determinado cliente, que a gente faz todo um acompanhamento de touch points, né, de quantos contatos foram feitos com o mesmo cliente durante o processo dele. Agradeço a participação de todos. Fico feliz que tenham gostado desse formato diferente de webinar, para a gente fazer uma aplicação realmente prática da plataforma. E caso tenham sugestões também de formatos que vocês queiram assistir, de processos que vocês queiram aprender a gerenciar dentro do Pipefy, podem mandar para mim por e-mail, que eu vou adorar receber as sugestões de vocês. E muito obrigada a todos pela participação. Tenham todos um ótimo fim de tarde.